Minha mãe achava que eu tava ficando louco quando eu decidi vir para o Brasil. Eu disse, não faça isso, meu filho, não vá não, que o Brasil tá destruído e tal. Eu digo, não, mas tenho que ir para o Brasil. Eu preciso saber o que tá acontecendo, né? Eu preciso entender a situação. E, cara, assim, pensando de lá pra cá, minha mãe tinha razão, o Brasil tava muito foda. Mikael, de onde vem Mikael Gringo? De onde vem? Você é de onde? Conta essa história primeiro, pessoal. Cara, pra começar, bicho, primeiro, obrigado por me ter aqui, cara. Eu tô muito feliz. Tu sabia que esse é o meu primeiro podcast que eu tô participando? Nunca que eu tinha participado de um podcast. Caramba, o primeiro de muitos. Tomara, né? Tomara Deus te ouça e me convidem pra mais podcasts e tal. E quero aparecer aqui também várias vezes. Cara, meu nome é Mikael Paz e o pessoal me conhece como Gringo, né? Óbvio, né? Por conta desse do meu sotaque e tal. De fato, eu vou tentar até falar um pouquinho devagar, né? Pra vocês me entenderem direito. Mas, tipo, eu sou brasileiro, só que eu sou nascido na Venezuela, né? Eu nasci na Venezuela, então, pelos meios legais, eu sou venezuelano, mesmo vindo de uma família brasileira. E, cara, pra mim tem sido interessante, porque, assim, durante toda a minha vida, eu não vivi a maior parte da minha vida no Brasil. Passei uns anos na Venezuela, quando eu era criança, passei outros anos na Colômbia, e depois a gente foi morar no Panamá, que é um país pequenininho, assim, que fica no meio da América Central. E lá foi onde, tipo, basicamente passei a maior parte da minha vida, né? Fiz minha escolaridade, fiz o ensino médio lá, e até eu tava começando minha faculdade lá no Panamá, cara. Por isso que o meu espanhol, assim, eu cresci falando espanhol e tal, e eu sabia falar português desde criança por conta dos meus pais, né? Da minha família, né? Sim. Que em casa a gente falava português, mas aí na escola eu tinha que falar espanhol, e de fato, os panamenhos, eles percebem muito o seu sotaque, né? Então uma das coisas que eu fazia muito desde criança é tentar aprender a falar espanhol bem direitinho, do mesmo jeito que eles falam. Aí, até o dia de hoje, eu falo meu português assim um pouquinho mais... Dá pra perceber, né? Que eu tenho um sotaque assim, né? Aí quando eu voltei pra cá, o pessoal já me conheceu como o Gringo. Mas vamos lá, uma pergunta de prática que a gente faz pra todo mundo na primeira vez que tá participando aqui do canal do Guará. Como é que se deu sua interação com o MBL, esse primeiro contato, desde quando você tá nessa bolha e desde quando você decidiu meter as caras? Eu já vejo uns vídeos seus no Instagram tem um tempinho, cara. Conta aí pra galera te conhecer melhor. Cara, que bom que você vê meus vídeos no Instagram. De fato, me sigam aí, galera. Mikael Gringo PE. Cara, assim que eu cheguei no Brasil, bicho, porque assim, quando eu vim para o Brasil, eu tava começando a minha faculdade lá no Panamá, só que uma das coisas que me incomodava muito, né, é que, bicho, por que eu tô morando no Panamá, entendesse? Tem o Brasil, né, que é a terra da minha família, dos meus pais e tal, tem boas faculdades públicas e tal, e eu sempre fiquei muito interessado de voltar para o Brasil. E quando eu cheguei aqui no Brasil, eu tinha aqui uns 19, 20 anos quando eu vim para cá, eu só sabia de uma coisa, bicho, que a política daqui do Brasil, assim, estava completamente destruída. Eu não sabia, não tinha ideia quem era o presidente, não tinha ideia o que estava rolando e tal. Quando eu cheguei no Brasil, eu só sabia uma coisa, que quem fosse o presidente era um grande desgraçado. E me desculpe a palavra, porque eu não sei se você sabe, lá no Panamá, a moeda oficial do Panamá é o dólar americano. E o dólar americano, na época, quando eu era criança, pelo menos, o real para o dólar era uma conversão muito tranquila, sabe? Muito tranquila. Minha família nunca foi uma família muito rica, mas meu pai, ele recebia seu dinheiro em reais. Então, a gente vivia uma vida até meio tranquila no Panamá. Aí, tipo, uma questão de 2, 3 anos, assim, o real assim, despencou. Foi uma coisa horrível, assim. Em que época é isso? Cara, isso foi lá pra a crise de 2014, por ali, a crise da Dilma. O real perdeu muita valorização e isso foi, assim, um impacto muito grande pra gente, mesmo morando lá fora. Então, quando eu voltei para o Brasil, né, eu não queria ser um grande peso para minha família, né? Então, já tô velho, já tô maior de idade, eu vou para o Brasil para tentar fazer minha vida. Cara, eu sabia uma coisa, a presidente devia ser uma completa retardada, um idiota. E, de fato, quando eu cheguei, estava acontecendo exatamente as manifestações contra a Dilma, então isso foi uma coisa que eu achei bem interessante. Aí, assim que eu cheguei, já fui pra rua com o pessoal que eu conhecia aqui no Brasil e não entendia direito exatamente sobre a política em si, mas a gente foi pra rua e conseguiu o impeachment e tal. E, cara, foi aí que eu comecei a me envolver mais na política, né? Como, na época eram vários e vários movimentos e tal, mas a mim o que mais me chamou a atenção foi exatamente os discursos de Kim Kataguiri, né? Que eu vi ele um cara novo. Kim Kataguiri tem minha idade, né? Um cara novo, super intelectual, que tava lá liderando os movimentos. Pra mim isso foi, assim, algo, uau, assim, um negócio que eu fiquei, caraca, bicho, tá entendendo? E daí pra frente, sim, claro. Cara, comecei a chegar junto, né? Eu queria participar. Então, você chegou, então, você parece ser mais novo, viu? Não querendo ficar no gelo, mas eu achava que você tinha mais ou menos lá uns 20 e poucos anos, agora você é da idade do Kim, pô. Então já tá, você pegou aquela fase, então, bem do Brasil, começando a se ferrar bastante, né? Não dá pra dizer que se recuperou, mas... Não, minha mãe achava que eu tava louco. Impacto, né? Minha mãe achava que eu tava ficando louco quando eu decidi vir para o Brasil. Eu disse, não faça isso, meu filho, não vá não, que o Brasil tá destruído e tal. Eu digo, não, mas tenho que ir para o Brasil. Eu preciso saber o que tá acontecendo, né? Eu preciso entender a situação. E, cara, assim, pensando de lá pra cá, minha mãe tinha razão, o Brasil tava muito foda. Mas, cara, foi uma experiência muito, e você veio sozinho? foda. Sim, na época eu vim sozinho. Assim, eu tenho alguns familiares aqui no Brasil, não são familiares próximos, sabe? Assim, tipo, tio, primo, pessoas que eu não conhecia, né? Como eu não cresci aqui, eu não conhecia. Então foi assim, uma aventura muito louca, assim, quando eu vim para o Brasil. Uma coisa assim, de não saber se ia dar certo ou no que ia dar, né? Mas, cara, pra mim foi uma época muito assim, uma coisa assim, que me marcou bastante, né? Porque eu nunca imaginei que
ia acontecer um impeachment de um presidente, assim, tipo, acabei de chegar no país e do nada tá tendo essas manifestações, o pessoal tá revoltado e tal. A Dilma tava completamente desesperada, eu lembro que tava rolando a Lava Jato, cara. Cara, a Lava Jato foi uma coisa, assim, incrível, bicho. A gente tava vendo na TV o pessoal que tava destruindo o país sendo preso e tal. O Lula tava desesperado. Eu lembro daquela manobra que a Dilma tentou fazer, que tentou botar o Lula como ministro, vocês lembram disso? O Bessias, né? Mandou o Bessias lá pra salvar a investigação. Cara, e pra mim Pô, isso cara, foi assim, caraca, bicho. Eu lembro que depois que a Dilma foi impeachmentada, aí meio que eu dei uma parada assim, não digo, agora vai se acalmar as coisas, vai se controlar tudo e tal. Mas não foi, bicho. Aí foi aí que eu comecei a seguir o MBL. Na época, aqui no Pernambuco, rolavam algumas manifestações e tal, e o núcleo do MBL de Pernambuco demorou um pouquinho pra começar a se estruturar. Tipo, depois que a Dilma foi impeachmentada, o MBL começou a se estruturar melhor. E aí você entrou, então, mais recente ou você já entrou naquela época? Cara, naquela época eu tentava chegar junto, assim, não me considerava um militante, sabe? Eu me considerava um apoiador. E, tipo, quando tinha manifestação, quando tinha algum evento, assim, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, eu tentava sempre aparecer. Mas, assim, a minha preocupação no momento era ajeitar a minha vida, né? Pô, trabalhar, né? Conseguir um local para morar e tal, entrar na faculdade, esse tipo de coisas. Então, eu sabia que estava acontecendo as questões políticas, mas não podia me dedicar, tipo, 100%. Só depois, quando... De fato, eu lembro que teve a eleição do Bolsonaro, né, em 2018, e, bicho, quando o Bolsonaro se elegeu, eu achei que eu ia poder simplesmente esquecer um pouquinho da política, sabe? E começar a, a cuidar da minha vida, né? Mas não foi isso que rolou. Foi depois que o Bolsonaro começou a fazer um monte de besteira, né, na presidência, que eu botei assim a mão na consciência desse bicho, não é possível, sabe? Não é possível. A gente, porra, vários anos de manifestação e tal, a gente fez várias coisas e tal. Agora o Bolsonaro tá querendo acabar com o Lava Jato, né? Indicando um monte de petista dentro do governo. Eu disse, meu irmão. Aí quando o MBL começou a lutar pela pauta fora Bolsonaro, foi aí que eu disse, não, bicho, eu tenho que começar a fazer umas coisas mais sérias. Aí comecei a chegar mais junto. Aí, de fato, foi o meu amigo Pradines, né, que falou comigo, bicho. Eu já falava com o pessoal do MBL, mas nunca ninguém tinha chegado assim, falado assim pra mim, gringo, a gente precisa de você, pô, perto da gente, precisa que você esteja aqui trabalhando junto com a gente e tal, pra fazer isso, aquilo, outro. Cara, foi o Pradines que me chamou e disse, porra, vamos botar as caras, né? E tô aqui até o dia de hoje. Você pôs a cara a tapa mais ou menos na mesma época que eu também, porque foi naquela manifestação do 12 de setembro. Inclusive, eu tenho umas lembranças daquela época. Eu acho que alguns locais em que a gente teve essa manifestação fora Bolsonaro, eu lembro Pernambuco, eu lembro Goiânia, eu lembro Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. Não foi em todas as cidades, né? Foram pouquíssimas cidades assim. E eu também assumi tipo assim, vestir a camisa de fato e fui pra cima naquela época. Isso, cara, e essa época foi muito louca, né? Porque, assim, o MBL estava passando por grandes dificuldades, né, por conta do bolsonarismo, bicho. Foi uma manifestação realmente que assim, precisou de muito trabalho, sabe? Uma coisa assim, muito preocupante, né? Pô, a gente tem que fazer isso acontecer agora, nesse momento e tal. E, bicho, quando eu vi o pessoal se organizando, assim, dessa maneira para poder fazer essa manifestação, que ia ser uma manifestação bastante difícil de fazer, bastante impopular, cara, pra mim, eu disse, cara, o pessoal tá aqui trabalhando bastante e tal, eu tenho que ir junto, fazer alguma coisa. E, de fato, isso foi que me incentivou a fazer vídeos, né? Uma das coisas que tá faltando era a gente aqui no Pernambuco para aparecer, né? Gravar e falar sobre os problemas que tá acontecendo. Foi bastante pesado. Mas foi uma boa manifestação. Bons tempos, boas lembranças. A manifestação aqui era basicamente, quando eu falei, a Nacional sugeriu a gente ir lá pra Brasília, né? Participar da manifestação lá. Eu falei, porra, nem fudendo. Como é que a galera vai topar? Tipo assim, vai lá só ajudar um outro estado. A gente tem que ser mais ativo, tem que ser mais proativo nesse sentido. Aí a gente fez uma faixa, tipo essa faixa que o pessoal tá fazendo aí do Quem é Renan Santos, e ia pros viadutos lá, fora Bolsonaro, 12 do 9 e tal, e ficava entregando panfleto. Aí tinha um viaduto aqui em Goiânia, velho, que passou um cara lá de cima, tirou um rojão em cima da gente, passou de novo, atirou de novo. Aí ele passou assim, velho, o carro, emparelhou o carro com a gente, jogou um rojão assim, velho, foi no rumo da cabeça de uns apoiadores que estavam lá comigo. O cara abaixou assim do nada, o rojão saiu cortando, passou na frente de todo mundo. E, porra, eu fiquei preocupado, porque assim, eu lembrei daquele jornalista da manifestação lá de 2013, que os esquerdistas jogaram um rojão no cara e o cara veio a falecer. Eu falei, puta que pariu, eu fiquei... Assim, graças a Deus que saímos todos muito bem. Acho que aqui foi a maior manifestação fora Bolsonaro. Obviamente não foi grande, foi aqui em Goiânia, mas foi a maior fora Bolsonaro, foi a que a gente fez. E, pô, aquela época, muitas recordações positivas.